Bem-vindos. Começa agora um novo episódio do E2. Humor. A qualidade do que é divertido ou cómico. Aquilo que o dicionário online Priberam define como uma mordacidade xistosa, uma ironia delicada. Apesar da leveza do conceito, o humor gera várias reações. Segundo o psicanalista Sigmund Freud, as piadas acontecem quando o consciente permite a expressão de pensamentos que a sociedade geralmente reprime ou proíbe. O público nem sempre reage bem, é certo, mas quer isso dizer que não se pode fazer humor sobre qualquer tema? Existem cuidados e uma responsabilidade social inerente? E o digital veio salvar a liberdade de expressão ou amordaçá-la? Antes de debatermos estas questões com os nossos convidados, vamos olhar para o Repórter E2. Falámos com Hermano José, figura maior do humor nacional, e Joaquim Vieira, antigo diretor de programas da RTP, para tentar perceber a relação entre o humor e a sociedade portuguesa no pós-25 de Abril, numa nova ordem social, democrática e livre. Nem todo o humor é aplaudido. A liberdade que o 25 de Abril trouxe abriu portas a novos conteúdos. E ser consensual é quase impossível. Em 1987, o programa Humor de Perdição, de Hermano José, chegou a ser suspenso, a meio da emissão de uma entrevista fictícia à Rainha Santa Isabel. A pressão pública foi grande. Hermano chegou a ser acusado de brincar com as referências nacionais. Mas não foi o primeiro programa irreverente na televisão portuguesa. O tal canal é o primeiro grande programa atrevido da televisão portuguesa. Só 6 anos depois do 25 de Abril, vai muito, muito longe e consegue-o, porque é tutelado na altura por uma administração e uma tutela que estava um bocadinho à esquerda, mais próximo do PS, e que me permitiu na altura essa liberdade, já contra a vontade da direita, que achava que aquilo era um exagero. É essa direita que, quando chega ao poder, censura o humor de perdição em 88, não tanto pelo conteúdo, mas mais pelo ato de liberdade que aquilo era. Hermano José continua a fazer programas humorísticos na televisão, apesar de serem criticados. Já em 1996, o humorista volta a estar debaixo de críticas. Em causa, um sketch sobre a última ceia, da rúbrica Hermano Zap, emitida no programa Parabéns. As críticas chegaram de vários lados, como instituições religiosas ou mesmo do presidente do PSD na altura, Marcelo Rebelo de Sousa. Os diretores Joaquim Furtado e Joaquim Vieira decidiram avançar com o programa. Simplesmente para nós era muito importante que o humor na RTP fosse irreverente, pudesse, se possível, provocar rupturas, fosse mais avançado do que aquilo que tinha sido feito até aquele momento. E, portanto, nós, perante esta ideia genérica, resolvemos dar carta branca ao Hermano José e à sua equipa para poderem criar os sketches que quisessem. Portanto, nós não fazíamos sequer um controle prévio daquilo que ia para o ar. Se o programa não fosse para o ar, então nós teríamos que nos demitir da direção da RTP. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas será que é mais fácil fazer humor hoje em dia ou durante os anos 80 e 90? Agora é possível fazer mais coisas. Não quer dizer que na altura não se pudesse fazer, mas os humoristas em cada época também estão um pouco condicionados por aquilo que os rodeia, pela sociedade, e portanto eles têm a noção que se calhar podem ir até um certo limite, podem romper um bocadinho esse limite, mas eles próprios se autocondicionam porque acham que ir mais longe já é demasiado arriscado ou demasiado ousado. Hoje em dia está assumido que os humoristas podem ir muito mais longe e, portanto, é muito menos tabus, isto é, não existe pressão externa. Agora é muito mais fácil, porque agora há tantos canais de YouTube, tantas coisas onde a pessoa se pode espreiar, que pode fazer o humor que quiser à vontade. A velha questão dos limites do humor é uma constante. A resposta gera discórdia. Os limites do humor são sempre estabelecidos para quem ele se dirige. No outro dia lembro que fui fazer os anos de casamento de um querido amigo que já partiu, um grande empresário, Soares dos Santos. Em frente a mim estavam bispos, o bispo que eu tinha casado, e pessoas de uma certa geração e com uma formação muito, muito conservadora. Portanto, eu não ia para aquele espetáculo agredi-los. O humor não é uma coisa que possa ser praticada de forma totalmente ilimitada. Limitações de ordem ideológica, política,
religiosa, isso eu acho que não deve existir e, portanto, tudo aquilo que são as instituições pode ser objeto de humor e de gozo de parte dos humoristas. Os humoristas trabalham para o público. Deste lado, espera-se diversão, mas nem todos se riem da mesma piada. Cada um tem os seus limites e, ao longo do tempo, a sociedade tem diferentes reações. São convidados deste debate Rui Zinck e José de Pina. Rui Zinck é escritor, ensaísta e professor na nova FCSH. Já foi apelidado de guru do humor português e de má língua profissional. É autor de várias obras, do romance à banda desenhada, e foi ele que introduziu o curso de escrita criativa em Portugal. Participou em programas de rádio e televisão de caráter satírico, como Noite da Má Língua, emitido nos anos 90 pela SIC, e que está de regresso desde setembro do ano passado em formato podcast produzido pelo Jornal Expresso. José de Pina é humorista, argumentista, escritor e comentador desportivo. Escreveu para O Inimigo Público, A Visão, o Jornal I, A Bola e o Record. Foi um dos fundadores das produções fictícias e escreveu para Hermano José nos programas Boião de Cultura, Herman Zap e Herman Enciclopédia. Co-criador do Contra-Informação, programa que esteve no ar durante 14 anos. Atualmente faz parte do painel do Irritações e o seu mais recente projeto é o Contra, disponível no Sapo e na Mel. Rui, José, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Rui, comece por si. Apesar do que vimos na peça, a verdade é que ainda hoje vemos reações negativas por parte do público relativamente a conteúdos humorísticos. Quer isto dizer que ainda há temas que não devem ou que não podem ser abordados? Bom, primeiro, não é mal nenhum que haja reações. O humor quer provocar reações e é bom que as pessoas sejam livres de ter reações. Depois, como é que era a continuação da pergunta? Se, tendo em conta que estes conteúdos humorísticos têm reações negativas por parte do público, se há temas que não devem ou que não podem ser abordados? Não há temas. O humor tem limites, tudo na vida tem limites, mas, ao contrário de um país que tem fronteiras físicas, materiais definidas, o humor é fluido. Uma das belezas do humor é que, como a poesia, é património imaterial. E por isso, esses limites existem sempre, mas vão flutuando, como foi dito na peça pelo Herman, ao longo do tempo, consoante os valores, consoante quem está à frente e consoante às vezes o ser cedo demais. Em inglês, o too soon, que é podemos fazer piadas sobre as coisas mais horríveis do mundo, mas não convém ser naquele momento perante a pessoa que acabou de perder o filho. Portanto, o humor é infinito e deve ser pensado como não tendo limites, embora, obviamente, nós somos circunstância. Pensando na expressão muito riso, pouco siso, na nossa realidade, acha que os portugueses têm algum preconceito para com o humor? Bom, acho que tivemos muito Salazar dentro de nós e ainda temos. O muito riso, pouco siso ataca as crianças, ataca as pessoas que levam a vida com felicidade e ataca as mulheres. Portanto, basicamente era dizer, as mulheres riem, os homens são sérios. É de um tempo, os anos 50, onde eu ainda vivi, enquanto criança, que era cinzento, era um tempo a preto e branco, era um tempo onde se associava muito o ser sério, ou seja, ser uma pessoa moral, ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa com valores, a usar gravata e ter um ar sisudo. Um exemplo, em Portugal, ainda hoje, por alguma razão, os rapazes, os homens, quando compram um chapéu de chuva, é quase sempre preto. Porquê? Viramos gays se tivermos um chapéu de chuva colorido? O Rui falou de humor provoca reações e depende tudo também muito do tempo. Como humorista, José, pergunto-lhe se tem especiais cuidados com a linguagem quando está a preparar um texto ou mesmo um programa como no Contra, se não usa determinadas expressões por receio de achar que a audiência vai ficar ofendida? Não, eu acho que, por exemplo, falando dos limites, o limite do humor é uma coisa subjetiva. Eu tenho o meu limite. Eu, por exemplo, quando acabo, eu prefiro esta punchline ou a outra, já estou... É um limite, mas eu quero esta, prefiro.
Em relação, eu não estou preocupado, eu concordo ali com o Ruizinho, que obviamente tem que haver reações, sejam negativas ou não, que é sinal que aquilo está a mexer com alguma coisa. Se não houver reações, então não mexe nada. E o humor, como é uma coisa disruptiva, uma coisa inesperada, uma coisa que tem a ver com fugir à norma, fugir à lei, uma coisa quase fora da lei, não sei, tem que provocar reações, e há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Uma coisa é o humor agredir, não é? Outra coisa é, olha, pois, a reação é má, não no sentido da pessoa se sentir agredida, porque não gostou, porque acha que isso é o efeito do objetivo do determinado tipo de humor. Enfim, não quero falar aquele humor mais generalista, a chamada anedota, não é? Que não tem... Depois há vários tipos de humor, há o humor mais sarcástico, mais de humor político, depois há o humor mais de anedota, há a ironia. Portanto, obviamente que há pessoas que se sentem ofendidas e não gostam das piadas porque aquilo se calhar tem a ver com elas, ou porque... E também é o efeito, o humor não é... Tem que ter... Há sempre ali... O objetivo é fazer rir, mas tem que ter ali uma camada também, pelo menos como eu concebo, não é? Tem que ter uma camada qualquer, tem que transmitir qualquer coisa. Estamos a falar sobre reações do público, mas ainda não o ouvimos. Vamos então conhecer opiniões sobre este tema de que estivemos a falar, mas também sobre uma outra ideia que vamos discutir já a seguir. O humor tem a ver com temas atuais e é uma perspectiva divertida e um bocadinho satírica de algo controverso que possa eventualmente estar a acontecer. É uma forma de entretenimento, também de passar tempo. É importantíssimo para manter uma sanidade mental. Temos de ter atenção também para as pessoas com quem comunicamos, quem é que é a nossa plateia. Aquilo que é para mim o limite do razoável pode não ser para outra pessoa, portanto é muito difícil, com alguma equidade, estipular-se até onde é que se pode ir. Doenças de cancros e coisas muito graves não se deve usar para piadas. Porque é que vamos ver a parte negra das coisas más? Porque é que não vamos ver um lado mais brilhante daquilo que existe mal? Acho que cada um, de acordo com os seus princípios, com a sua formação, e um bocadinho de bom senso, acho que não há limites, não. Considero que os humoristas devem ter um certo cuidado com o vocabulário. Eu considero que há uma linha que eu considero a do bom senso. Eu acho que o humor é algo sério em tom de brincadeira. É uma brincadeira, mas pode ser usado maldosamente. Através do humor pode-se falar de coisas sérias e levar as pessoas até a interpretá-las de uma maneira mais airosa. Eu acho que o humor é muito sério, porque só vale a pena brincar, satirizar, criticar algo que realmente vale a pena. E que há toda uma estratégia e investigação por trás para realmente criar aquele conteúdo. Permite-nos, por vezes, entender melhor esses assuntos e, por sua vez, conseguir formular ideias e, às vezes, diferentes das que nós tínhamos inicialmente. Já houve conteúdos que sim, que me fizeram mudar de opinião. Talvez na política, de certos políticos que tinham uma imagem e depois fiquei com outra. O humor tem muito também disso, tem muito política e a gente vê aquilo e faz-nos pensar no que a gente vê na televisão, na realidade, e faz-nos ver de outra maneira. Faz-nos pensar aqui um bocadinho mais, portanto, não mudar de opinião, mas sim ter uma visão mais clara, mais abrangente e pronto, e rir. Às vezes rir é mesmo o melhor remédio. José, ainda consigo, nesta peça que acabámos de ver, percebemos que a maioria das pessoas acha que o humor não muda opiniões, mas que tem um papel relevante na clarificação e visibilidade de questões atuais. Neste contexto, qual é que é o papel, ou qual é que deve ser o papel dos humoristas? Bom, os humoristas não são os grandes educadores. Os humoristas querem fazer rir, não é? Eu falo da minha experiência de muitos anos a escrever humor político e satírico. Primeiro, o humorista, por exemplo, quando escrevi durante 14 anos o Contra-Informação, eu era um expert em política, eu lia montes de coisas, eu e o Ricardo Doce Martins líamos montes e tentávamos dar, e as pessoas falavam nisso, que era o outro ângulo, ou seja, perceber o que é que está por trás, em termos cómicos, não é? E eu nunca tive a intenção de mudar, seja quem for. Eu quero pôr as pessoas divertidas e a rir, se possível, a pensar no assunto, melhor. Portanto, um humorista, mas isto é uma coisa completamente subjetiva, não sei. Eu não sou adepto daquele humor engagé, ou seja, aquele humor que nós percebemos, estou a falar em termos políticos,
Eu sou uma espécie de sniper, eu vou onde houver, olha, se ali se à direita há uns que estão de sei que, olha, vou à direita ou vou à esquerda, eu não tenho um projeto, não tenho um plano, não tenho para convencer pessoas, seja do que for. Ou seja, é muito fazer rir, é isso que é o... Fazer rir mostrando, baseado em coisas que se passam na atualidade, não é? Sobre isso mesmo, sobre fazer... Podendo ter uma visão crítica também, mas eu não estou ali a vender nada a ninguém. E sobre esta questão do fazer rir, Rui, queria lhe perguntar se acha que os humoristas devem ter uma responsabilidade para com o público e para com a sociedade, ou não? Não. No momento em que dizes, devem ter, dever e ter são dois verbos a evitar sempre que pudermos. Portanto, não há dever, isso, e não há uma classe de humoristas. Quer dizer, foste tu que inventaste o Tonecas Guterres, o nome. Eu fiquei sempre com a ideia que foste tu. O Tonecas, por acaso, foi uma ideia do Nuno. É porque foi muito engraçado, mas foi o José de Pina que filosofou sobre o assunto, que é, vamos chamar-lhe Tonecas ao Guterres, porque ele é mesmo esperto, mas não vamos fazer um insulto. Porque havia um ou outro dois nomes que eu próprio achava que era insultuoso e que era desnecessário. E neste caso é encontrar uma fórmula que se adequa à figura, eram bonecos, e que seja ao mesmo tempo terna e certeira. E neste caso, Tonecas era adequado. Não há dever, ou seja, os humoristas não são um sindicato. Pelo contrário, como os poetas também não devem fazer poemas bonitos. Os maus poetas é que fazem poemas bonitos. E os humoristas também não são um exército, são indivíduos. E o humor que me interessa consumir é um humor que canta a independência e a liberdade. Isto é, o meu humorista é sempre desertor. Na Ucrânia, neste momento, estaria a fugir, disfarçado de mulher, porque é a única forma de alguém entre os 18 e os 60 anos, que é a vossa idade, poder fugir e ser alistado no exército à força. Portanto, eu tenho muita pena de vocês, mas eu já estaria safo. E na Rússia estaria na Sibéria ou pior. Portanto, o humorista é sempre... O que me interessa é sempre um não alinhado. Agora, também há a tradição do bobo da corte. Rui, se me permite ainda tocar aqui neste tópico da responsabilidade social, eu gostava de confrontá-lo com um estudo. O estudo Sátira, Mobilização e Participação Política, da East Carolina University, que diz que o acompanhamento de conteúdos de humor político tem efeitos sobre o entendimento político dos indivíduos. E o mesmo estudo diz que há uma inter-relação entre quem vê este conteúdo e a participação eleitoral. Isto é uma repercussão que o surpreende, numa resposta muito, muito rápida. Na altura, o Contra-Informação foi acusado de ter derrubado o governo do Toneca Guterres. Mas o Guterres era acusado de ser muito indeciso, o diálogo. Nós reproduzíamos um bocado essa realidade. Nós não é o que diz eu gosto daquele termo não alinhado. É o sniper. Um humorista é um sniper. Um humorista não pode... Por exemplo, aqueles humoristas que conhecem muita gente, são amigos de muita gente. Não, isso começa a ficar condicionado. Um humorista é mesmo um lobo solitário, um sniper não alinhado. Pode influenciar. Agora, eu não estou para influenciar ninguém. Depois as pessoas, o espectador, conforme os espectadores, retiram o que quiserem dali. Agora, se não o fizer rir, não influencia nada. Porque o rir é que... Não é? Se aquilo não fizer rir, é apenas uma crónica política normal. Sim. No seu melhor, o humor às vezes diz o rei vai nu, apenas ajuda o outro a tropeçar melhor. Portanto, o princípio do Aikido, que é alguém vai dar-me um soco e em vez de me desviar do soco, eu ajudo a dar melhor o soco. E apenas empurro um bocadinho, ou seja, em vez de resistir com força, apenas empurro um bocadinho. Isto é evidente no cartoon, na caricatura, que é apenas se ajuda, apenas no Mário Soares. Um ligeiro exagero. Um ligeiro exagero das bochechas que ele já tinha. No Álvaro Cunhal, um ligeiro exagero das sobrancelhas e do cabelo branco. E isto acontece muito, que é quando eu acho muita graça ao cartoon, quase sushi, em que há esforço zero, que é só ajudar o outro a ser um bocadinho mais ele.
E esse é um humor que eu acho muita graça, e depois é aquilo que é. As pessoas põem-se a jeito e, obviamente, que basta um empurrão, porque muitas vezes já estão por Estas lá. possibilidades que o meio veio trazer, quando falamos de, por exemplo, cultura de cancelamento, nós estamos aqui a cair numa espécie de ilusão de liberdade na criação do conteúdo? Não, quer dizer, ou seja, a ilusão de liberdade é sempre quando uma pessoa pensa que está livre e lhe tiram o emprego. Portanto, é sempre isso. Há, neste momento, na sociedade, um empoderamento do cidadão. E com o empoderamento do cidadão, às vezes, vêm abusos. Quer dizer, a seguir ao 25 de Abril, as pessoas que nunca tinham feito greve durante 48 anos, a certa altura, vamos fazer greve porque queremos um refrigerante à hora do almoço. Havia exageros. Agora, há exageros, quer de grupos que sempre tiveram poder, mas que agora têm a caixa de comentários. Vocês deviam despedir esse jornalista. Isto acontece hoje em todos os meios de comunicação. No outro dia, Ana Gomes, que tinha eurodeputada, que tinha idade para ter juízo, pediu à CNN América, disse, olha, está este indivíduo aqui a trabalhar mal para vocês. E o que acontece aqui então é que há um empoderamento, e esse empoderamento é cancelador. Acha que veio complicar o humor ou ajudá-lo? Bom, não é esse o problema, quer dizer, há censura, há cancelamento, quando o cancelamento é eficaz. E há grupos, neste momento, minoritários que não tinham poder e que agora têm um poder e que estão a ter uma orgia de, olha, eu aponto o dedo para aquele e aquele cai, olha, eu aponto o dedo para aquele e aquele cai. E isto afeta também os humoristas, sobretudo nos Estados Unidos, que é um país que pensa que tem mais liberdade do que tem, na verdade. O poder do cancelamento é terrível. Agora, não é por as pessoas poderem elas próprias, estilo punk. Para mim o digital é muito punk, que é eu não sei fazer, mas vou fazer. E eu acho bem, eu sou adepto das redes sociais. Acho muito estúpidas as pessoas que criticam as redes sociais, porque lá acontece tudo. É como criticar a rua porque no outro dia houve ali um roubo de esticão. Pegando nesta cultura do cancelamento, José, o humorista Chris Rock, em entrevista ao podcast americano Breakfast Club, em 2021, afirmou que a cultura do cancelamento faz com que quem pudesse ser alvo de crítica esteja muito mais seguro. Segundo o próprio, os humoristas deixaram de arriscar com receio das repercussões, o que torna as coisas aborrecidas. Sente que há uma falta de risco no humor que é produzido atualmente? Não. A cultura do cancelamento, a ideia da cultura do cancelamento é diminuir a liberdade, seja de quem for, não é? Não tem nada a ver com humor ofensivo, nem com humor negro. A cultura do cancelamento é outra coisa que vai para além disso, é uma coisa quase ditatorial. Eu não sei, em Portugal não me parece que haja muito ainda essa cultura do cancelamento. O empoderamento das redes sociais. Eu também sou adepto das redes sociais, estou nas redes sociais. As redes sociais, no fundo, são conversas de café que estão ali. Eram as tais conversas de café que toda a gente dizia mal, toda a gente, mas era no café, não é? E agora as pessoas fazem um tweet, fazem um post. Em relação ao humor, é um bocado do it yourself, mas todos nós, de vez em quando, fazemos uma piada, não é? Agora, o humorista profissional é aquele que todos os dias faz piadas e faz piadas e faz piadas. Eu acho muito bem que as pessoas digam as suas piadas e desabafem. O humorista é um defensor profundo da liberdade. A diferença entre mim e o José de Pina é que ele é um ator porno do humor. Mesmo quando não tem desejo, trabalha. E eu sou amador. Só faço humor quando me apetece. Rui, muito obrigado. José, muito obrigado também pela vossa presença. Mais uma vez, termina assim mais um debate do E2, desta vez sobre a relação do humor com a sociedade. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais. Podem também assistir aos nossos episódios no YouTube, em E2ESCS ou na RTP Play. Desejo-vos uma boa semana. Fiquem bem.